18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Começando agora, hein? Mais uma edição do 18 horas até as 7 da noite. Eu, Carlos, e ela, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Carlão. Boa noite, você ouvinte do 18 horas, quarta-feira chuvosa na capital amazonense. Muito, hein? Sigo aqui na bancada do 18 horas, na difícil missão de substituir a nossa âncora, Karime Leão, que está se recuperando. Beijos, Karime, muita saúde pra você. E vamos seguindo o barco até às 19 horas. Temos muita informação aqui no 18 horas, né, Carlão? Sim. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, quarta-feira. Prefeitura de Manaus suspende o sorteio de vagas para as creches aqui na capital. Bois Garantido e Caprichoso se unem em campanha pelo povo Yanomami. Arena da Amazônia e Arena Amadeu Teixeira permanecem sem fornecimento de energia após corte no abastecimento. Amazonas é o estado com o maior número de devedores do Brasil, segundo o Serasa. São mais de 1,49 milhão de inadimplentes. E a Universidade do Estado do Amazonas lança curso gratuito de robótica. 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Os destaques de hoje, hein? Você confere a partir de agora. E hoje é quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Mais uma edição do 18 horas no ar a partir de agora para você. 18 horas. Situação complicada, hein? Amazonas Energia está próxima de uma intervenção. É o detalhe, é que a situação financeira da empresa é muito realmente delicada, sensível. É isso que vem preocupando, inclusive, o governo federal. Nos bastidores, comenta-se que a situação da empresa sob o comando do Grupo Oliveira é insustentável. E essa situação de pré-falência, Carlão, já está pública. Aqui mesmo no 18 horas nós já abordamos esse problema. O quadro só se agrava a cada mês e as dívidas bilionárias já se acumulam. A situação é tão crítica que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acabou de assumir o cargo e ainda não montou a sua equipe, mas o problema da Amazonas Energia já está ali numa lista de 25 prioridades que chegou à sua mesa. Segundo ele mesmo publicou o site da Agência Infra, especializada em notícias de infraestrutura aqui no Brasil. Aí o governo federal, Nathalie, já estuda inclusive várias possibilidades para equacionar, resolver esse problema da Amazonas Energia. Uma delas é fazer uma intervenção federal na empresa. Se discute ainda a transferência do controle em negociação privada, mudanças no contrato de concessão para atrair uma solução ou decretar a caducidade da concessão e fazer uma nova licitação. O fato é, Carlão, que 4 anos depois da privatização realizada em dezembro do ano de 2018, a Oliveira Energia não conseguiu equilibrar as contas da empresa e muito menos melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores amazonenses. A privatização não trouxe nenhum benefício para a população amazonense. Muito pelo contrário, Carlão. O serviço, principalmente aqui na nossa capital, continua muito ruim. E o valor da conta de energia não para de subir e a empresa continua em estado de pré-falência. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, deu prazo até dezembro para a direção da Amazonas Energia apresentar pelo menos um plano de viabilidade econômica viável. Mas o prazo se encerrou e a agência deu mais 30 dias, que acaba inclusive neste final de mês de janeiro aí, tá acabando já, faltam poucos dias, uma vez que a situação exige uma ação imediata. A Amazonas Energia é uma empresa extremamente endividada, Carlão. Só para a Eletrobras, a dívida supera aí a marca de 8 bilhões de reais. Eu disse 8 bilhões de reais. E desde que foi privatizada, a empresa não reduziu essa dívida bilionária. O fato é que o Grupo Oliveira não tem mais condições de ficar à frente da Amazonas Energia. Fato.
E a imprensa nacional, inclusive, já divulgou que o grupo está negociando a venda das ações e controle da empresa, e um dos possíveis interessados seria o Banco BTG. Mas a situação financeira da Amazonas Energia é tão difícil, que o banco já teria desistido do negócio. E sem interesse aí da iniciativa privada, o problema cai no colo do governo federal. E é justamente essa possibilidade que está sendo estudada pelo novo ministro de Minas e Energia aqui no país. E ainda para aumentar o fluxo de caixa para ter mais dinheiro, a Amazonas Energia intensificou a cobrança das dívidas acumuladas pelos consumidores. Estão passando a régua. No balanço da empresa consta que 1 em cada 5 consumidores estão com contas atrasadas. E entre os alvos estão aí a Arena da Amazônia e a Arena Amadeu Teixeira, que juntas devem mais de 39 milhões de reais de conta de luz à Amazonas Energia, dívida acumulada desde o ano de 2016. Isso mesmo, desde o ano de 2016, que o governo do Amazonas não paga a conta de energia da Arena da Amazônia e da Arena Amadeu Teixeira. E ontem, para surpresa geral, a Amazonas Energia cortou a luz, e o fornecimento. Foi uma surpresa, ninguém estava esperando isso, é lógico que não. O fornecimento, inclusive, continua suspenso e isso afeta diretamente o futebol e o vôlei. O campeonato amazonense tem previsão de abertura para a Arena da Amazônia na noite do sábado. Sem luz não vai ter como. E no fim de semana, e ainda tem a segunda rodada entre Manaus Vôlei e Minas pela Superliga B. Então ainda tem atividade lá. E agora? Carlão, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, que administra as duas arenas, disse em nota à imprensa hoje que pagou parte dessa dívida milionária. Vamos saber mais detalhes sobre esse pagamento aí com o repórter Hector Muniz. Vamos conferir. Passado 24 horas do corte de energia da Arena da Amazônia e da Arena Amadeu Teixeira pela empresa distribuidora de energia elétrica Amazonas Energia, o conflito entre o governo do Amazonas e a empresa continua. Até às 15 horas, quando essa reportagem foi fechada, a energia não havia sido restabelecida nos dois locais. Hoje, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, a FAAR, pasta responsável pela administração das duas arenas, informou por meio de nota que desde julho de 2022 vem negociando a regularização dos débitos com a empresa. Mas diferente do que disse a Amazonas Energia, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento informou que há débitos desde 2008. A empresa afirmou que existem débitos desde 2016. A Amazonas Energia, que efetuou o corte na manhã da terça-feira, informou que há dívidas acima de 39 milhões de reais. Já a fundação diz que a empresa tem uma dívida ainda maior com o Estado do que o valor divulgado pela Amazonas Energia. O 18 Horas procurou o governo do Amazonas e a Amazonas Energia para saber se a situação havia sido normalizada e a energia nas duas arenas havia sido restabelecida, assim como saber quantas contas estão em atraso e o valor exato da dívida. Mas até o fechamento da reportagem, não tivemos resposta da empresa e da Fundação do Estado. Hector Muniz para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, agora à tarde o governo do Amazonas recorreu à justiça para obrigar a Amazonas Energia a religar a energia da Arena da Amazônia e da Arena Amadeu Teixeira, que foi cortada ontem. O governo alega que os serviços foram cortados sem aviso prévio. Na ação, a Procuradoria-Geral aqui do Estado do Amazonas considera informações da Fundação Amazonas de Alto Rendimento responsável pelas praças esportivas do Estado. O diretor da entidade, Jorge Elias de Oliveira, alegou que a suspensão dos serviços afeta as atividades promovidas no espaço, principalmente o Campeonato Amazonense de Futebol, o Barezão, que começa neste sábado, dia 28 de janeiro. A entidade alegou que tem tomado todas as providências para quitar essas dívidas. Em reunião com representantes da Amazonas Energia em julho de 2022, a Federação de Alto Rendimento se comprometeu a pagar as faturas dos meses de junho e julho de 2022. Há programado o repasse de R$1 milhão para a empresa neste ano. O fato é que a energia da Arena da Amazônia e da Arena Amadeu Teixeira continuam cortadas. Vamos ver até quando esse impasse vai durar.
Agora 6h11, você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia até às 7, mais uma edição do 18 horas no ar. Mix. R$4.000. É isso que deve, em média, cada um dos brasileiros com CPF negativo, segundo dados levantados pela Serasa Experian. Aqui no Amazonas, encerramos o ano de 2022 com mais de 1,4 milhão de amazonenses que estão aí inadimplentes devendo. Carlão, o cartão de crédito continua sendo o vilão com o maior número de devedores em todo o país. E se você está nessa situação, ouça agora algumas dicas do nosso repórter Rodrigo Soares. Ele conversou com a economista Denise Cassama e traz algumas dicas essenciais para aquelas pessoas que pretendem aí sair do vermelho. Confira. Devo, não nego, pago quando puder. A expressão popular descreve a situação financeira de 1,49 milhão de amazonenses. Com mais de 5,3 bilhões de reais em dívidas, 52,3% da população do Amazonas está inadimplente. O Amazonas é o estado com o maior percentual de devedores do Brasil. A média nacional de inadimplentes é de 40,3%, segundo o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no Brasil do Serasa. O levantamento mostra que o número de inadimplentes do Amazonas é o maior dos últimos 3 anos, sendo 1,49 milhão de pessoas. Somente em Manaus, são 1,4 milhão de endividados. O cartão de crédito continua sendo o vilão, o segmento com maior número de brasileiros inadimplentes, seguido pelas contas básicas de água, luz, energia elétrica e gás, com 22,25%. Para a economista e vice-presidente do Conselho Federal de Economia, Denise Cassama, uma das primeiras ações para sair do vermelho é controlar ou até mesmo descartar o cartão de crédito. O maior vilão, eu diria o maior realmente, é o cartão de crédito, né? O cartão de crédito incide, quando você não paga a sua fatura integralmente, incide juros sobre a parcela que você não pagou, e que é o chamado crédito rotativo. Os juros do crédito rotativo estão aí pela casa dos 300% ao ano, então realmente é bastante salgado, né? Se você está endividado, vou te dar algumas dicas aqui para você poder sair do vermelho. A primeira é enfrentar, né? Não adianta esconder que não está endividado e sair gastando. Assuma, está cheio de dívidas e quero sair desse buraco. Outra dica é fazer um recorte nos gastos, uma readaptação nos gastos do dia a dia, principalmente na hora das compras no supermercado. Está gastando mais do que deve? Está gastando mais do que recebe? Então vamos montar uma estratégia, vamos começar a analisar aonde a gente pode cortar uma gordurinha de gasto para poder reduzir e sobrar aí para pagar as dívidas, né? Normalmente os ganhos não tem um gasto grande que a gente possa cortar, que provavelmente já deve ter sido feito. O que a gente consegue é cortar pequenas gordurinhas, né? Vamos rever, em vez de comprar todo dia filé mignon, vamos trocar aí por uma agulha, um patinho, alguma carne que esteja na promoção, ou outras proteínas que são mais baratas, como peixe, por exemplo, né? O nosso bom e velho jaraqui. Renegociar as dívidas junto à instituição financeira é outra dica indispensável. Negociar. Então, se a dívida é no cartão de crédito, faz a negociação com a operadora, porque a partir da negociação os juros param de incidir. Aí a operadora vai fazer um cálculo dentro das parcelas que caibam no seu orçamento. O Serasa está com o Feirão Limpa Nome em aberto para os consumidores que buscam renegociar suas dívidas na plataforma Limpa Nome. Basta acessar o site serasalimpanome.com.br. As agências dos Correios oportunizam de forma presencial as mesmas condições de negociação, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60. Rodrigo Soares para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h15, 6h16, você no melhor Mix do Brasil, os destaques de hoje, hein? Hoje, quarta-feira, mais uma edição do 18 horas, vamos juntos com você até as 7 da noite. E tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. Olha só, o Procon Amazonas divulgou hoje a tabela dos itens de material escolar com preços aqui de Manaus, aqui da capital. O órgão pesquisou os preços de 40 itens em 6 estabelecimentos. Os preços este ano estão 15% mais caros que em janeiro do ano passado, aumentaram. E a diferença de preços chega a 939%. Por isso é importante pesquisar e pesquisar bem antes de comprar o material escolar, não é isso, Nathalie? Carlão, eu te confesso que nesse início de ano, essa foi uma das minhas primeiras missões. Ali, desde os primeiros dias de janeiro, eu calcei o chinelo e fui pro centro de Manaus para fazer essa pesquisa, porque a diferença maior, Carlão, ela foi identificada ali na hora de fazerem as compras no caderno de 12 matérias. O preço varia aí entre R$ 15,99 até R$ 166,22. A gente está falando de um caderno de 12 matérias, viu? É o triplo quase aí, né? Claro que há diferença também na qualidade desses materiais, né, Carlão? Mas a essência do produto é a mesma. É um caderno de capa dura ali. É para escrever. Outro produto com diferença grande é o lápis preto número 2, o que é vendido a 77 centavos numa livraria e em outra é vendido a R$ 4,90. Por isso, é muito importante você pesquisar. A diferença, Carlão, realmente é absurda. No geral, uma lista completa pode ser comparada em até 50% mais barata. Portanto, vale realmente pesquisar e comprar onde está mais em conta. Mix. Olha só, o aumento no preço da gasolina anunciado pela Petrobras nessa semana preocupou muito os consumidores, hein? A partir de hoje, a empresa passou a vender a gasolina para as distribuidoras a R$ 3,31, que antes era vendida a R$ 3,08. Então, fez aí um aumento de 7,47%. É considerado esse aumento, hein? E aqui em Manaus, onde a refinaria é privada, o aumento foi de 22 centavos. Passou de R$ 3,42 para R$ 3,64, valor que é válido a partir desta quinta-feira. Então pode preparar o seu bolso, meu amigo, porque a gasolina ficará mais cara, acima de R$ 5,25. O valor já deve subir nesta quinta-feira, Carlão. Hoje o valor mais baixo do litro da gasolina é vendido a R$ 4,69. Inclusive no posto Samira, tá aí a dica, porque eu ainda não vi em nenhum lugar. Eu pago R$ 4,99, ou seja, 5, tá aí, R$ 4,69 no posto Samira, na Cachucha, na Cachoeirinha. E na maioria dos postos o valor aí é de R$ 4,99, não é isso? Então, 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouco no 18 horas você confere que a Prefeitura de Manaus suspende sorteio de vagas em creches municipais. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Hoje choveu à vontade, né? Tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira, com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Carlão, segundo o Climatempo, o inverno chegou para ficar realmente aqui na capital amazonense, né? Hoje foi um dia de muita chuva, como você acabou de dizer, e segundo o Climatempo, a quinta-feira não parece ser diferente, viu? Isso porque a temperatura mínima deve ficar aí na casa dos 23 graus e a máxima de 32 graus. Nesta quinta-feira, será um dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também durante a noite. Mix. Rio Negro subiu mais 16 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no Porto de Manaus para 20 metros e 92 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. 6h20, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta quarta-feira, mais uma edição do 18 horas no ar para você. Nós vamos juntos até às 7 da noite. E agora nós vamos para Brasília. Vamos falar com o nosso correspondente lá
lá em Brasília, o nosso correspondente nacional, que é o Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Olha só, os deputados federais eleitos em outubro tomam posse dia 1º de fevereiro, com as emendas individuais maiores e o auxílio moradia reajustado. Tá tudo bem, tá tudo certo aí para eles, não é isso? Qual é o novo valor dessa Mordô, Cadu? Boa noite. Tudo certo pra eles e não pra gente, né, Carlão? Boa noite pra você, boa noite, Nathalie. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Isso mesmo, Carlão, a próxima legislatura vai ser bem azeitada e tudo pago com o nosso dinheiro. Os 513 parlamentares, deputados federais, vão começar o novo mandato com o aumento da cota parlamentar, do aumento do auxílio moradia e aumento do auxílio combustível. Tudo isso aí faz parte do pacote de bondades do presidente Arthur Lira, que está em plena campanha pela reeleição, faltando aí 7 dias para a posse e também para a eleição da mesa diretora. A vitória dele, a gente já falou aqui, é praticamente certa, Carlão, mas Lira quer agregar o maior número de partidos e de parlamentares para que ele se recupere, para ele recuperar o poder político que ele perdeu no ano passado com a derrubada do orçamento secreto. Carlão, só para a gente explicar para o nosso ouvinte, a cota parlamentar é um dinheiro que é repassado pela Câmara para ressarcir os gastos com passagem aérea, aluguel de carro, aluguel de escritório, aluguel de equipamentos de trabalho, computador, notebook, telefone, essas coisas, conta de celular, enfim. Pagamento de prestação de serviços especializados, como advogado, gráfica, enfim. Tem muita coisa que é paga pelo deputado e que é ressarcida pela cota parlamentar. O valor da cota varia conforme a distância do estado para a capital federal. Os deputados de cidades mais próximas de Brasília recebem um valor menor. E os estados que ficam mais distantes recebem um valor maior. E os deputados de cidades que estão um pouco mais longe recebem um custo maior, né, devido ao custo da passagem aérea. No caso do Amazonas, os deputados vão receber R$ 51.400 de cota parlamentar todo mês, Carlão. No ano passado o valor era de R$ 45.600, diferença de quase R$ 6.000. Também vai ter o aumento do auxílio moradia. O deputado que não usa o apartamento funcional, que é um imóvel cedido pela Câmara, recebe R$ 4.200 de auxílio, para que ele possa alugar onde quiser aqui em Brasília. Só que, além desse valor, os deputados recebem um aditivo para compensar os reajustes de contrato de aluguel. E esse aditivo, Carlão, que era de R$ 1.700, vai aumentar para R$ 4.100. E tem também o Vale Combustível. Calma que estou acabando aí o pacote de bondade. Tem o aumento do Vale Combustível. A Câmara reembolsava aí R$ 6.000 até R$ 6.000 de gastos do parlamentar com combustível, gasolina, álcool, diesel, gás, enfim. A partir desse ano, esse crédito sobe para R$ 9.300. Aumento aí de R$ 3.300. Fazendo uma conta simples, Carlão, o aumento é de pouco mais de R$ 11.000 por parlamentar. Aí você multiplica aí por 513, que é o total do plenário, dá quase 6 milhões a mais nos custos mensais com a atividade parlamentar. Carlão, aí fica aquela pergunta que a gente faz, né? Toda vez que a gente ouve esse tipo de notícia. Vale a pena todo esse gasto? Os nossos parlamentares estão fazendo valer todo esse recurso que pra é nosso, quê? Né? E quem vai pagar essa conta, né, Cadu? Quem vai pagar é o Cadu. Claro que somos nós. Aí cabe o eleitor, né? Aquele que ainda lembra, se lembra em quem votou, né? Para ele ver, olha, eu votei nesse cara, será que ele está entregando o que eu pedi? Será que ele está apresentando? Será que ele está apresentando resultado que possa confirmar, que possa compensar todo esse gasto? É bem difícil, né? Importante lembrar, Carlão, que no fim do ano passado, depois da derrubada do orçamento secreto pelo STF, os deputados tiveram um aumento no valor das emendas individuais, que são aqueles recursos federais encaminhados por eles para suas bases políticas. A partir desse ano, cada parlamentar vai distribuir R$ 27 milhões. Ou seja, os parlamentares têm agora uma fatia considerável no orçamento da União.
é mais bala na agulha e mais poder financeiro e político para os deputados federais nessa próxima legislatura que começa a partir de fevereiro. Vamos agora cobrar resultados, né? Porque dinheiro eles têm, né, minha gente? De uma certa forma isso é bom, né, Cadu? Por parte das emendas parlamentares, sim, Se né, for Carlão? bem utilizado. Isso, exatamente. Mas acaba que fica aquilo que foi discutido com relação ao orçamento secreto. Fica um governo dentro do outro. Sim. O parlamentar, ele joga dinheiro para um determinado projeto, para um determinado município, sendo que o governo acaba ficando de fora, esse projeto aí fica de fora das políticas públicas do governo. E essa era a questão do orçamento secreto. O orçamento secreto era como se fosse um governo que ficava à parte, marginalmente, do Poder Executivo. E agora houve um acordo, né, que o recurso da emenda parlamentar, o recurso que vai ser destinado para o município tem que fazer parte da política pública do atual governo. Isso é bom, como você diz. Agora, em termos de política, isso daí é péssimo, né? Porque o parlamentar, ele exerce o poder de prefeito, de governador, ele tem o poder de destinar o recurso. Exatamente, o prefeito fica na mão do deputado federal, o secretário de município vem aqui em Brasília, bater na porta do deputado, pedir recurso, e o deputado vai ter que escolher ali, tem um monte de pedintes ali para onde ele vai encaminhar o recurso. Politicamente isso é ruim, Carlão. Cadu, vamos falar agora de uma situação aí que ganhou destaque não só aqui no Brasil, como no mundo, né? A situação do povo Yanomami. Foi confirmada aí essa situação. Vai ser aberto, de fato, um inquérito para apurar se houve crime de genocídio por parte do governo federal? Exatamente, confirmada essa situação pela Polícia Federal, Nathalie, o diretor-geral da PF, o delegado Andrei Passos, atendeu a determinação do STF e abriu um inquérito policial para investigar possível crime de genocídio contra a etnia Yanomami. O inquérito vai ficar sob a responsabilidade da Superintendência da PF em Roraima. Nathalie, quando o governo fala em genocídio, que é um crime contra a humanidade, quer dizer que a intenção é levar o caso para as instâncias internacionais. Ou seja, o governo deve fazer as investigações, apontar os responsáveis, encaminhar o caso à Justiça Federal Brasileira e também ao Tribunal Penal Internacional. Isso pode complicar bastante a vida do ex-presidente Bolsonaro e da ex-ministra Damares Alves, que foram os principais agentes que autorizaram o desmonte da estrutura de atendimento ao povo Yanomami em Roraima e de outras etnias. Nós não podemos focar só nos Yanomamis, tem outras etnias que estão passando necessidades também, devido ao desmonte das políticas indigenistas do governo anterior. Segundo informações do Ministério dos Povos Indígenas, Nathalie, cerca de 570 crianças morreram por falta de assistência nos últimos meses. Por isso que o caso é tratado como genocídio. E mais de 1.000 indígenas estão em situação crítica de saúde e já foram transferidas essa semana para Boa Vista, onde a Aeronáutica montou um hospital de campanha para reforçar o atendimento. E além do crime de genocídio, Nathalie, a Polícia Federal também vai investigar omissão de socorro e negligência, além de crimes ambientais, como garimpo ilegal, situações aí que contribuíram para o quadro de extrema miséria e de calamidade dos índios Yanomami. Nathalie, o atual governo está atuando em duas frentes, na verdade. A primeira é que o socorro imediato aos índios Yanomami, tirá-los da situação de risco, e segundo, investigar os fatos que levaram a essa crise humanitária. O Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União começaram juntas aí uma força-tarefa para investigar os gastos do governo Bolsonaro com as políticas de assistência aos povos indígenas. Claro que o principal indício o indício é muito forte, né, de que o governo Bolsonaro tenha gasto menos cada vez, ano a ano, com políticas indigenistas. Agora, detalhe, Carlão e Karime, uma coisa que a gente tem que refletir. Infelizmente, foi preciso o mundo se estarrecer com essa crise humanitária no meio da Amazônia para que o poder público se mobilizasse. Cadu, durante o desmonte nessa quarta-feira, né, depois da visita aí do presidente Lula aos povos Yanomamis, ele fez aí uma série, ele realmente exonerou
funcionários da FUNAI de todo o Brasil, né? Aqui no Amazonas foram mais de 5 nomes exonerados. Fato. Exatamente, mas a gente pensa, onde é que estava esse pessoal durante o governo Bolsonaro? Onde é que estavam os órgãos de controle externo durante o governo Bolsonaro? Onde é que estava a TCU, a AGU, CGU? Claro que essas instituições de controle foram aparelhadas, mas não encaminharam denúncias. Foi preciso morrer tantas crianças indígenas para que essa crise se instalasse, para que se descobrisse, olha, o povo Yanomami está esquelético, passando fome, passando necessidade. Eis a crítica dessa situação. O momento agora é de socorro, e agora é de investigação, e agora é de olhar para o retrovisor, fazer uma política de olho no retrovisor. Vira uma situação política grave, né? O governo não consegue governar porque vai ter que ficar investigando o passado. É uma situação crítica nesse momento. Infelizmente, o Brasil está imerso nessa situação. Nathalie, Carlão. Cadu, agora é uma situação que está preocupando aí, né? Milhões de pessoas, inclusive o mercado, que é a história aí da moeda única entre Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela, Cadu. O que está acontecendo? Qual é o andamento dessa situação? Carlão, esse assunto está mexendo com a população, né? Que está achando que o real, a nossa moeda, vai acabar. Que no lugar do real vai entrar uma moeda única dos países do Mercosul. A exemplo do euro, né? Que é uma moeda única dos países da Europa. Gente, o real não vai acabar. Tá bom? Que fique bem claro, o presidente Lula esteve na Argentina e agora está no Uruguai discutindo o fortalecimento das relações comerciais entre os países do Mercosul, que é um bloco que perdeu bastante força nos últimos anos. O governo Bolsonaro priorizou o comércio com a China, com os Estados Unidos e com alguns países da Europa, e por motivos políticos e também, principalmente ideológicos, o Brasil se afastou nos últimos 4 anos dos países sul-americanos. E como saída para alavancar o comércio internacional, Lula pretende criar uma moeda comum do Mercosul. Né? Esse aí está sendo acordado junto com o presidente da Argentina. Mas é uma moeda, Carlão, de comércio internacional, apenas para transações de comércio exterior, com o objetivo de tirar o dólar da jogada. A Argentina ela fica em desvantagem quando ela faz transações de comércio exterior com o uso do dólar. Então o nosso real continua valendo, viu, gente? Vai continuar valendo para todos nós brasileiros. A gente está sempre em busca da moedinha, da notinha de R$100. Agora, Carlão, na visita aos países sul-americanos, inclusive Lula está no Uruguai, como eu falei, o presidente Lula disse que vai colocar o BNDES à disposição da Argentina para financiar, por exemplo, projetos do gasoduto, que é um projeto que está parado, praticamente falido, perdendo muito dinheiro na Argentina. Esse anúncio, Carlão, gerou muitas críticas, né? Sim. Porque relembrou o passado, né? Porque seria expor o Brasil mais uma vez a um calote internacional. Você sabe muito bem aí, você que é experiente, tem uma larga experiência do passado aí nos últimos governos do PT. Lula foi criticado por ter usado dinheiro público brasileiro para investir em obras na Venezuela, em Cuba, países aí que têm um alinhamento ideológico de esquerda. E esses países ficaram devendo ao Brasil, né? E foi preciso um trabalho bem amplo por parte do TCU para recuperar parte desse dinheiro. Então, por isso, há uma crítica nesse sentido, né? De abrir o caixa do BNDES mais uma vez para ajudar países parceiros, né? O senador Plínio Valério, Carlão, do PSDB do Amazonas, que é um parlamentar antipetista e agora faz parte da ala de oposição ao governo, disse nas redes sociais que vai reapresentar um projeto de lei para acabar com a farra de empréstimos do BNDES a governos estrangeiros que deram calote bilionário ao Brasil. É outra polêmica que existe no governo Bolsonaro, no governo Lula. Agora, Carlão, é interessante, né? Nós estamos o quê? Há 25 dias de governo, parece que se passaram 3 anos. A gente está normalizando a crise e tudo está passando tão rápido. Agora, o novo governo mal começou e vive uma crise internacional, né? Com apenas uma fala. Brasil sendo passado a limpo aí, que nem você falou, mexendo no passado, mas tem que mexer, né, Cadu? Tem que buscar tudo aí, eu acho. Mas governar assim é difícil. É verdade. É o Brasil, como disseram, é o Brasil de volta ao passado. Mas realmente é preciso tomar muito cuidado com essas novas relações internacionais. Volto com vocês, Carlão e Nathalie.
Valeu, Cadu. Obrigado mais uma vez pela sua participação e boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Agora 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E um homem de 59 anos foi preso pela Polícia Federal após importunar sexualmente uma adolescente de 16 anos dentro de um avião que vinha de São Paulo para Manaus. A prisão aconteceu após a aeronave chegar ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui na capital amazonense. Segundo a Polícia Federal, o homem teria colocado a mão nas coxas da jovem enquanto ela dormia. A adolescente disse aos policiais que, ao acordar, se deparou com a situação, procurou funcionários da tripulação para relatar o caso e foi relocada em um outro assento. A passageira contou ainda que antes do fato já havia se alertado sobre a atitude inconveniente do acusado ao se movimentar no assento em que ele ocupava. De acordo com a jovem, o homem que estava na cadeira do corredor esbarrou diversas vezes em seu corpo para fazer vídeos com o celular na janela do avião. 18 horas. E ficou para amanhã, quinta-feira, a definição para o preenchimento das vagas nas creches da rede municipal aqui da nossa capital. São mais de 11 mil inscritos para apenas 1.950 vagas. Rodrigo Soares tem mais informações sobre o assunto. O sorteio para preenchimento das vagas em creches municipais de Manaus, previsto para acontecer nesta quinta-feira, foi suspenso após uma reunião entre representantes da Defensoria Pública do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. A medida atende a um pedido da Defensoria para tornar o processo mais transparente. Na manhã desta quarta-feira, menos de 24 horas depois, a Prefeitura divulgou que o sorteio acontece nesta quinta-feira, às 2 horas da tarde. O defensor público Carlos Almeida informou que o sorteio será invalidado se for feito sem o aval da Defensoria. De acordo com o que foi ajustado na Defensoria Pública na data desta terça-feira, na sede, com a presença do Defensor Público Geral, com a minha presença, com a presença do Procurador-Geral do município, com o chefe da Casa Civil do município e com a Secretaria Municipal presente, se compreendeu que a ausência de critérios de isonomia, que poderiam prejudicar as pessoas que têm interesse na inscrição das vagas, implicaria na necessidade da suspensão do sorteio, porque o sorteio não contempla a necessidade de transparência e isonomia. Isso foi decidido em comum acordo e isso impede a realização de sorteios. Está marcado já para esta quinta-feira, às 15 horas, na sede do município, a discussão tanto do município com a Defensoria Pública, como outros possíveis órgãos interessados, a eleição de critérios públicos e transparentes para que a escolha dessas vagas possa ser feita com menos discricionariedade, na verdade, com mais transparência. Atualmente, a rede municipal atende crianças de 1 a 3 anos em 24 unidades. No processo do sorteio, mais de 11 mil crianças foram inscritas para concorrer a apenas 1.950 vagas. O defensor Carlos Almeida destacou a escassez do número de vagas. Não se pode produzir vaga no estalar de dedos, é óbvio, então se precisa trabalhar com a escassez. E o trabalhar com a escassez tem que ser feito de forma mais adequada. E essa forma mais adequada é se elegendo quem tem mais necessidade para ter acesso às vagas do que quem não tem tanta necessidade assim. Como nós estamos falando de quantitativo muito grande, estamos falando de mais de 11 mil interessados, essa questão tem que ser verificada com a transparência e com o cuidado adequado. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a secretária professora Dulce Almeida e o corpo técnico da secretaria realizou uma reunião com representantes da Procuradoria-Geral do município, Ministério Público Estadual e com a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus para tratar do sorteio nesta quarta-feira. E uma nova reunião foi marcada para esta quinta-feira com a Defensoria Pública. O objetivo é mostrar o funcionamento do processo com maior transparência e lisura no resultado. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em meio à retomada da campanha salarial dos trabalhadores da rede pública estadual, o sindicato que representa a categoria questiona o uso do Fundeb para pagar abono no lugar do reajuste salarial. O Sintean defende que é melhor usar o dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica para fazer o reajuste dos professores sem atrasos do que usar os recursos para o pagamento de abono.
E a repórter Odineia Araújo explica melhor essa história pra gente. A Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica estabelece que pelo menos 70% dos recursos anuais do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em exercício em cada rede de ensino. E que para atingir o mínimo de 70%, esses recursos poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Por isso, a presidente do Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, defende que é melhor usar o Fundeb para o reajuste dos professores sem atrasos do que usar o recurso para o pagamento de abono. Se há sobra contínua, significa que o administrador público não está administrando direito o fundo. É preciso que seja investido realmente no salário do trabalhador e não que se use uma política de abono. Abono é prejudicial, pois não vai para o salário, não fica na aposentadoria e faz com que o trabalhador saia perdendo ainda mais o seu poder de compra. A crítica do Sinteam vem em meio ao início da campanha salarial 2023 dos trabalhadores da rede pública estadual. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação já enviou ofício à SEDUC e ao governador Wilson Lima pedindo audiência para tratar da pauta. De acordo com Ana Cristina Rodrigues, é preciso discutir não só o reajuste salarial da categoria, mas também as progressões por titularidade e tempo de serviço que estão atrasadas. Segundo ela, não foi pago o retroativo das datas bases de 2020 e 2021, além do pagamento da data base de 2022, que venceu em março do ano passado. O Sinteam inicia sua campanha salarial de 2023, cobrando também do governo do estado a data base de 2022, que não foi paga em 1º de março, cobrando também o retroativo das datas bases de 2020 e 2021, que só foi pago em janeiro de 2022. Portanto, há um acúmulo nas datas bases do estado do Amazonas e não há, por parte do governador, nenhuma sinalização de que honrará seu compromisso e irá cumprir a lei. A data base dos trabalhadores da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, é no dia 1º de março, de acordo com a lei de 2013. O Sinteam também colocou na pauta de discussões com a SEDUC e com o governo do Amazonas a previsão de pagamento da segunda parcela do Fundef e do Fundeb, além do plano de saúde, que vai mudar de operadora. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 43 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta quarta-feira em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. E olha só que legal, que bacana. Garantido e Caprichoso deixaram a rivalidade de lado aí por enquanto para arrecadar recursos aos indígenas e Yanomami. Os Bumbás iniciaram nas redes sociais uma campanha para arrecadar recursos para a compra de redes e mosquiteiros que vão ajudar a diminuir os casos de malária dentro do território dos indígenas, que passa por uma grave crise humanitária. Que bacana, hein, Nathalie? Carlão, os bois lá de Parintins, que são rivais dentro do Bumbódromo, deram as mãos agora para ajudar os povos originários. Vamos saber os detalhes sobre essa campanha com o repórter Rodrigo Soares. Rivais no Festival de Parintins, no Amazonas, os bois Caprichoso e Garantido se uniram em uma campanha pelos indígenas Yanomami. Na cidade de Roraima, a terra indígena enfrenta uma crise humanitária que levou à morte de crianças por desnutrição. Os Yanomamis estão sendo vítimas de desnutrição, malária e pneumonia. Nos últimos 5 anos, morreram 570 crianças Yanomamis e 505 tinham menos de 1 ano. Em 2022, foram confirmados 11.530 casos de malária na terra Yanomami. Na tentativa de ajudar esses povos, os bois de Parintins estão mobilizando os torcedores e a comunidade em geral para doações em dinheiro a partir de R$5. A campanha tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de redes e mosquiteiros que ajudarão a diminuir os casos de malária dentro do território.
A campanha de arrecadação está na plataforma Apoia-se e pode ser acessada pelo link apoia.se/Yanomami. O conselheiro de arte do Boi Caprichoso, Diego Silveira, destacou a luta dos povos originários. Esse momento difícil pelo qual os Yanomami mais uma vez passam, já que essa luta deles pela desintrusão da sua terra contra o garimpo também se estende aí desde os anos 80, é imprescindível que os bois de Parintins se coloquem nessa batalha. As duas agremiações se comprometeram em prestar contas publicamente do valor arrecadado e da destinação dos produtos que serão entregues ao povo Yanomami. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, e falando em Parintins, hoje começou a venda dos ingressos para os 3 dias de espetáculo do festival, que será este ano realizado nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho. O festival volta a ter público depois de 2 anos por conta da pandemia de Covid-19, hein, Nathalie? Vai dar pra ir esse ano agora. Olha, Carlão, eu que sou uma apaixonada pela cultura, por nossa cultura, confesso que já estou nervosa, ansiosa pelo Festival de Parintins. Legal. E olha, hoje, Carlão, com a abertura da venda aí dos ingressos, o que não faltou foi confusão na abertura das vendas. Muita gente formando fila na porta da Amazon Best, empresa responsável pela venda, e site travado para as compras online. Até fiscais do Procon foram até a sede da empresa para fiscalizar essa venda. A procura foi grande, hein, Carlão? Foi grande, vai bombar o bumbódromo. Até rimou. E o valor dos ingressos tá salgadinho, né? Para arquibancadas especial, por exemplo, o passaporte para os 3 dias está sendo vendido por R$ 1.145. Dá para encarar aí, Nathalie? A gente vai precisar, né, organizar ali as dívidas, ouvir novamente as dicas da economista Denise Cassama para se reorganizar para curtir o festival no mês de junho. Beleza, ainda tem mais R$ 114,50 de taxa na compra online. Agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 Horas. E daqui a pouquinho você confere aqui no 18 Horas que a Universidade do Estado do Amazonas lança curso de robótica gratuito. Olha só que bacana. Esse é o nosso assunto em instantes para você daqui a pouquinho no 18 Horas. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e também madrugada, né? De quinta-feira já aí. Tempo e temperatura com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Segundo o Climatempo, a noite permanece chuvosa aqui na capital amazonense, com a mínima de 23 graus e máxima de 28 graus. Chove a qualquer momento durante a madrugada de hoje. Mix. Economia. O dólar caiu hoje 1,22%, fechando em R$ 5,08. O euro também fechou em queda de 0,96, cotado a R$ 5,54. Já a moeda virtual Bitcoin se valorizou a 0,04%, sendo vendida a R$ 118.896. Já o valor do Ibovespa fechou em alta de 1,1% aos 114.270 pontos. 6h49, você no melhor mix do Brasil e os destaques desta quarta-feira. 18 Horas. A Universidade do Estado do Amazonas lança curso gratuito de robótica e programação. A ideia é aproximar a ciência e a tecnologia dos estudantes do ensino médio para despertar o interesse pela área. Os detalhes nós vamos conferir agora no 18 Horas, tudo na reportagem de Odineia Araújo. Os serviços de streaming nunca estiveram tão alto como agora. Saber como funcionam, conhecer sua linguagem e processo, além de aprender sobre sensores e até carro elétrico, são alguns dos tópicos abordados no curso gratuito sobre robótica básica, conceitos de indústria 4.0, ofertado pela Universidade do Estado do Amazonas. As aulas são gratuitas e disponibilizadas na plataforma de vídeos YouTube, e a iniciativa é da Academia
Academia STEM, um projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado na UEA. O coordenador-geral da Academia STEM, Jucimar da Silva Júnior, explica que o curso pretende despertar o interesse dos jovens pela graduação em tecnologia e ciências exatas. O curso é focado principalmente em estudantes do ensino médio, porém qualquer pessoa pode fazer. Nessas aulas, o aluno aprende conceitos iniciais de programação em blocos e robótica básica. É um curso introdutório que visa apresentar esses temas para os alunos. A ideia é despertar o interesse do jovem pelas áreas STEM. A ideia é aproximar as pessoas da ciência e da tecnologia por meio de uma abordagem dinâmica capaz de despertar a curiosidade dos alunos, de acordo com o professor pesquisador Jucimar da Silva Júnior. Fruto de uma parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas e a Samsung, a Academia STEM visa potencializar o aumento do interesse pelos cursos de graduação STEM. STEM é uma sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, ou seja, cursos exatos como computação e engenharias como engenharia elétrica, engenharia eletrônica, etc. O curso de robótica visa ser uma primeira impressão para o jovem entender e se interessar por essas áreas, tá? E vai ver como é legal trabalhar com isso. As aulas são ministradas por estudantes de engenharia da UEA. Ao mesmo tempo em que ensinam o que aprenderam, eles aperfeiçoam a teoria e a prática ao conceituarem o cotidiano com temáticas do universo da robótica. Segundo o coordenador da Academia STEM, professor Jucimar da Silva Júnior, o mercado tecnológico e de robótica é um campo fértil. Existe uma grande demanda por engenheiro no mercado. Há mais vagas que pessoas. Se um pai ou uma mãe quer ter certeza que seu filho esteja empregado depois de fazer a universidade, basta ele cursar uma engenharia. Um jovem fazer esse curso da UEA irá abrir a sua mente para uma nova visão, novas perspectivas. É uma oportunidade única que a pessoa não pode perder. Para ter acesso às 14 aulas de robótica da UEA e garantir a certificação, é preciso acessar o link stem.ea.edu.br. STEM se escreve com S-T-E-I-M. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h52, olha só que legal, hein? A Prefeitura de Manaus lançou o seu novo portal na internet. Portal na internet com todos os serviços públicos integrados, tudo num só. O lançamento aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, no centro. E segundo o secretário da Sencom, Israel Conte, já estão disponíveis na nova plataforma os conteúdos das Secretarias de Educação, Finanças, Saúde, do Centro de Cooperação da cidade, e todas as secretarias vão ser incluídas ali no site gradativamente. Te confesso, Carlão, que logo após o lançamento eu fui dar ali uma conferida no site e realmente tá de parabéns pela iniciativa. O site realmente está bem clean, todos os serviços ali estão inclusos. Inclusive, vale ressaltar, para quem é usuário do transporte coletivo, por exemplo, tem ali logo uma aba, você abriu ali, você já encontra o aplicativo Cadê Meu Ônibus, que é um aplicativo que realmente funciona aqui na nossa capital. E útil, esse é útil, hein? Cadê Meu Ônibus? 6h53, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir os bastidores da política e a política amazonense. Vamos agora falar com ela, Cíntia Blink. Cíntia, novos nomes surgem para ocupar os espaços vagos na FUNAI aqui no Amazonas. Você pode adiantar aí pra gente, Cíntia, quem está sendo cotado? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie, todo mundo que está aqui com a gente na Mix. Pois é, a gente viu ontem que o presidente Lula exonerou muita gente, né? Cerca aí de mais de 40 pessoas, e isso atingiu o Amazonas também. E agora a gente tem a Associação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas, a APIAM, que fez uma carta para a Casa Civil do governo Lula, indicando Wanda Viototo e Edmilson Mundiruku, para eles assumirem a FUNAI aqui em Manaus. Esse cargo ele foi ocupado até essa semana pelo tenente-coronel Francisco de Souza Castro. E a gente viu ontem, né, que teve essa exoneração, então para essa associação seria importante ter um desses dois nomes à frente da FUNAI aqui de Manaus. Nathalie, Carlão.
Blink, e essa disputa por cargos no novo governo federal tá acirrada, né, minha amiga? O Ministério dos Povos Indígenas mal nasceu e já tem briga para saber quem vai fazer parte dele. Quem são aí os protagonistas dessa disputa, Blink? É isso, Nathalie. O palco dessa briga é São Gabriel da Cachoeira. A briga é entre políticos do PT e as organizações indígenas. Dando nome para todo mundo, é o seguinte: o presidente do PT lá em São Gabriel da Cachoeira, que é o Cleudimar Santana, ele critica que as organizações como a Federação das Organizações Indígenas do Rio e o Instituto Socioambiental estejam fazendo indicações para esse ministério, né, para esse novíssimo ministério que é o Ministério dos Povos Indígenas. Ele vazou um áudio dele, não sei se foi vazado ou se foi proposital, essa hora a gente nunca sabe, mas o fato é que tem um áudio circulando dele falando mal dessas associações, dessas organizações. Segundo ele, não cabe a indigenistas ficarem ocupando esses cargos, mas a quem é morador do local, quem conhece o local há muito tempo e principalmente quem está ocupando cargos porque foi votado, porque ganhou nas urnas. E essa crítica foi bem forte, colocada aí principalmente para a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e para o Instituto Socioambiental, e ele não ficou sem resposta. Então, depois desse áudio vazar, a organização, o presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Marivel Tombaré, disse que a federação não fez nenhuma indicação até o momento, então que não há motivo para ter essa revolta. Mas, ao mesmo tempo, veio aí a Associação das Organizações e Povos Indígenas, que é a que eu falei há pouco, quem indicou uma pessoa para a FUNAI aqui em Manaus, e ela disse que a federação, se quiser, tem sim legitimidade para fazer indicação, que não vê problema nenhum nisso. Então, tá essa briga aí. Uma outra crítica que o Cleudimar Saldanha, que é o presidente do PT lá em São Gabriel, faz, é que essas organizações traz pessoas que não são daqui, principalmente sudestinos. E lembrando que São Gabriel da Cachoeira é comandada, né, tem ali um prefeito que é do PT também, que apoia o Cleudimar Santana. Ele é o Cleudimar Saldanha. Ele é o Clóvis Saldanha, mais conhecido como Curubão. E antes da gente terminar, eu quero falar, ainda ficando no ambiente federal, mas trazendo aqui o assunto para a bancada federal do Amazonas. A gente falou aqui sobre eleição na Assembleia Legislativa ontem, anteontem. Essa semana tem sido protagonista aqui da Mix nesse momento. Mas a gente pode falar agora da bancada federal do Amazonas, como a gente está numa transição de novos legisladores, né? Teve aí metade da bancada federal do Amazonas foi renovada. Nesse momento a gente vai ter que eleger um novo coordenador da bancada. Quem ocupa esse cargo hoje é o senador Omar Aziz. Ele ocupa esse cargo, ele já falou à imprensa mais de uma vez que ele está cansado, que é um cargo que consome muito ele. Nós vimos Omar Aziz também presidindo a CPI da saúde, que todo mundo acompanhou. Mas o que acontece? Como o Omar disse que está cansado, as pessoas começaram a fazer especulações. Se não vai ser o Omar, quem que seria? E lembrando que a gente tem uma bancada federal do Amazonas que vai enfrentar muita coisa aí pela frente, como, por exemplo, a reforma tributária, que é o que está mais em evidência, que a gente está acompanhando, que pode ser um problema para a Zona Franca de Manaus, se for aprovada de uma forma que prejudique aqui o nosso modelo econômico. Então, começaram a surgir nomes como o do deputado Sidney Leite. Sidney Leite falou para a imprensa que isso é só uma especulação. Agora sim, quando ele fala que é só uma especulação, não significa que não pode ser o nome dele, né? Ele não disse nem que sim, nem que não. Ao mesmo tempo, eu fui falar com outras pessoas da bancada e eu ouvi o deputado Saulo Viana. A gente tem aí um áudio dele. Vamos ouvir o deputado Saulo? Eu, Saulo, vou indicar e com
toda certeza irei votar pela recondução do senador Omar como coordenador da nossa bancada. Senador, é um homem experiente, já foi governador, está no segundo mandato de senador, é alguém que tem um trânsito fácil, é uma pessoa de fácil acesso, né, que tem também boas relações, inclusive com o governo federal, para poder ajudar nas pautas do estado do Amazonas, do governo, principalmente das prefeituras do interior, e alguém que tem, né, um trato político fácil, alguém que é leve de você conversar, de você tratar da questão política, e eu vou indicar a recondução do senador Omar e vou votar para que ele seja reconduzido. É o melhor nome que nós temos para essa função. 18 horas. Cíntia. Nós ouvimos o deputado federal Saulo Viana. Ele falou que vai continuar votando no senador Omar Aziz. Senador Omar Aziz, hoje, sem qualquer sombra de dúvida, é a pessoa com mais prestígio, que mais se aproxima ali do presidente Lula hoje. Então, é complicado que ele consiga fugir desse cargo novamente, mas a gente vai ficar de olho. Valeu, Cíntia. É isso, Nathalie, Carlão. Valeu, boa noite, Cíntia, 7 em ponto. 18 horas. Está de volta aos 18 horas o Caio Pimenta, nosso especialista em cinema. Vamos conferir. Olá, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 8 anos e meio. E agora, todas as quartas-feiras, aqui no 18 horas, eu trago as novidades que vão chegar aos cinemas de Manaus. Neste fim de semana tem 4 novas atrações. A primeira delas é O Pior Vizinho do Mundo. O Tom Hanks interpreta um sujeito amargurado e solitário após a morte da esposa. Tudo muda quando uma família mais jovem e cheia de vida chega na casa vizinha. Inesperadamente, isso o faz ganhar uma nova esperança. Já a Profecia do Mal traz um ponto de partida dos mais inusitados. A história se passa em um mundo em que uma empresa de biotecnologia consegue clonar a partir de fragmentos de DNA. Isso é a deixa para um grupo de satanistas roubar o Santo Sudário e tomar posse do DNA de Jesus Cristo. A ideia deles é o clone ser a última oferenda ao diabo. Sobra então para o arcanjo Miguel vir à Terra combater o mal. Ainda no cinema de ação tem Alerta Máximo. O onipresente Gerald Butler interpreta um piloto de avião que cai em uma região repleta de milicianos. Ao lado de um prisioneiro do FBI suspeito de assassinato, o herói vai precisar salvar toda a tripulação e os passageiros. Para completar, tem um show exclusivo da Billie Eilish nos cinemas de Manaus. As exibições acontecem na sexta-feira, dia 27. O show, gravado em Londres, traz os principais hits da californiana, que já soma 7 Grammys. É isso, essas são as atrações nesse fim de semana aqui nos cinemas de Manaus. Eu volto na próxima quarta-feira com mais dicas de filmes para vocês. Até a próxima, tchau. Você está ouvindo 18 horas. 7h03, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Estudo da Fundação Oswaldo Cruz divulgado hoje confirmou: o Amazonas foi o estado brasileiro em que houve mais mortes de enfermeiros no primeiro ano da pandemia de Covid-19. O estado foi responsável por 12,5% do total. Ficou à frente de São Paulo e Rio de Janeiro. No primeiro ano da pandemia de Covid-19, mais enfermeiros foram vítimas da doença na região norte que na região sudeste. Dos 200 enfermeiros mortos por Covid-19, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, no primeiro ano da pandemia, 29,5% eram do norte e 25% do Amazonas. Em números absolutos, foram 59 vítimas na região contra 53 no sudeste. De acordo com a Fiocruz, os números mostram que o Amazonas foi um exemplo de como a Amazônia Legal ficou descoberta e desprotegida nos anos mais agudos da pandemia. 18 horas. 7h04, boa noite, Nathalie. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.